Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário para a meditação do Evangelho. Hoje, somos convidados a contemplar um momento marcante, o nascimento de João Batista, aquele que viria preparar os caminhos do Senhor. Mas essa não é apenas uma história sobre um nascimento extraordinário, é sobre promessa, sobre fé, sobre reconhecer a mão de Deus nos detalhes mais improváveis da vida. João nasce quando tudo parecia impossível. Sua mãe era estéril, seu pai duvidou, mas o plano de Deus se cumpriu. E através desse nascimento, vemos um sinal claro. Deus é fiel. Deus surpreende. E Deus continua agindo onde o olhar humano já não vê saída. E agora a pergunta é: e nós? Estamos vivendo como aqueles que preparam os caminhos do Senhor? Porque, mais do que palavras religiosas, o verdadeiro anúncio se faz com a vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, e o capítulo é o 1, e os versículos do 57 ao 66 e o 80. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: "Não, ele vai chamar-se João." Os outros disseram: "Não existe nenhum parente teu com esse nome." Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: "João é o seu nome." E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história do nascimento de João Batista não é apenas um registro de um milagre. É um chamado, um convite, um espelho onde podemos olhar para nossa própria missão de vida. João não surgiu por acaso. Sua existência foi anunciada, esperada, gerada no ventre de uma mulher considerada estéril. Isabel já não podia ter filhos, e seu marido, Zacarias, era um sacerdote idoso. Tudo parecia indicar que aquela promessa não se cumpriria. Mas Deus não tem pressa, Ele tem tempo certo. E quando esse tempo chega, nenhuma impossibilidade humana pode impedir o agir divino. João veio ao mundo como resposta à fidelidade de Deus. Mas sua vida também seria um chamado constante à conversão. Ele não veio para ocupar o centro das atenções, mas para preparar o caminho. Mas preparar o caminho não é uma tarefa só de João. Essa missão continua, e hoje ela está nas nossas mãos. Falar de Deus é necessário, sim, mas não é suficiente. Há muita gente falando em nome de Deus, mas poucas vivendo com coerência o que anunciam. João Batista nos ensina que preparar o caminho é, antes de tudo, viver de forma que o próprio testemunho aponte para Cristo. Ele poderia ter se aproveitado da fama, das multidões que o procuravam no deserto, da admiração dos discípulos. Mas não, ele dizia com firmeza: "Eu não sou o Cristo." Sua missão era servir, não aparecer. Ele era apenas a voz que clama no deserto, não o Messias. E aqui há uma lição profunda.
Às vezes, o maior empecilho para que Deus toque outras pessoas através de nós somos nós mesmos, nossa vaidade, nosso desejo de ser visto, de ser aplaudido. João desaparece. Ele diminui para que Cristo cresça. Quantos de nós estamos dispostos a fazer o mesmo? Não é preciso um púlpito para evangelizar. Não é necessário um microfone, um canal no YouTube ou um grande ministério. Evangelizar é viver. E viver de modo que cada gesto, cada palavra, cada escolha fale silenciosamente de Deus. Ser honesto num mundo corrupto. Ser casto numa cultura hipersexualizada. Ser generoso numa sociedade egoísta. Ser humilde onde reina a aparência. Isso é preparar o caminho. E mais, ser coerente. Viver o que se prega. Não adianta falar de misericórdia com palavras e agir com dureza com as pessoas. Não adianta citar versículos da Bíblia e maltratar quem está ao lado. A nossa vida aproxima as pessoas de Deus ou as afasta? Quando nos olham, sentem vontade de conhecê-lo mais ou se decepcionam? Quando convivem conosco, encontram paz ou julgamento? João Batista não fazia rodeios. Ele era firme, denunciava o pecado com coragem, mas sua firmeza vinha de um coração obediente, que conhecia o deserto e dependia inteiramente de Deus. O Evangelho diz que João crescia nos desertos. Era ali que o seu espírito se fortalecia, e ali também ele encontrava o silêncio necessário para ouvir a voz de Deus. Hoje, somos cercados de ruídos, redes sociais, opiniões, comparações, distrações. Vivemos numa agitação constante e esquecemos que é no deserto, na solidão fecunda, que Deus fala com mais clareza. Talvez seja por isso que muitos de nós não conseguimos discernir nossa missão, porque ainda não aprendemos a habitar nossos desertos. Fugimos do silêncio, mas é nele que a voz de Deus ecoa. João nos ensina a parar, a silenciar, a buscar a presença antes da missão, a intimidade antes da atividade. Porque ninguém prepara caminho para o Senhor sem antes abrir o próprio coração para ele passar. O Evangelho de hoje nos traz outro ensinamento valiosíssimo. Quando João nasceu, a comunidade queria chamá-lo de Zacarias, seguindo a tradição familiar. Mas Isabel, inspirada por Deus, disse com firmeza: João será o seu nome. A fidelidade ao plano de Deus muitas vezes exige que rompamos com expectativas humanas, até mesmo com boas intenções de pessoas próximas. Seguir a vontade divina pode nos levar por caminhos diferentes dos esperados. Pode nos colocar no deserto, na solidão, no silêncio. Mas ali, no lugar menos provável, é que nos conectamos com Deus. Quem deseja preparar o caminho do Senhor precisa ter coragem de romper com o que é apenas do mundo, superficial, cômodo, para viver o que é verdadeiro, eterno e transformador. A missão de João não terminou com sua morte. Ela continua em cada um que escolhe apontar para Cristo com a própria vida. O mundo precisa de vozes que clamem no deserto, de vidas que testemunhem o Evangelho com coragem, de cristãos que não buscam protagonismo, mas que queiram desaparecer para que Jesus apareça. O Senhor ainda deseja passar, mas quem está abrindo o caminho para Ele? Que a nossa vida seja uma estrada, que nossos gestos sejam como placas indicando sua direção, que nossos olhos, nossas palavras, nossos silêncios
falem mais de Deus do que nossos discursos. Como João, sejamos pequenos, humildes, verdadeiros, vozes que clamam, vidas que preparam. E quando nos perguntarem, quem és tu? Que possamos responder com a simplicidade de João: eu sou apenas alguém, preparando o caminho para o Senhor passar. Quando lemos sobre o nascimento de João Batista, somos lembrados de que Deus não se esquece. Ele cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Mas também somos chamados a preparar caminhos, não apenas com palavras, mas com vida. Vamos então rezar, pedindo um coração disponível para Deus, fiel e corajoso. Oremos. Senhor Deus, Tu és fiel em todas as Tuas promessas. Mesmo quando duvidamos, mesmo quando o silêncio nos assusta, Tu continuas agindo com misericórdia. Hoje queremos Te agradecer pelos milagres que já operaste, mesmo os que ainda não percebemos. Obrigado pelos desertos que nos amadurecem, pela Tua paciência quando hesitamos. Dá-nos a graça de sermos como João Batista, homens e mulheres que preparam Teus caminhos com a vida, que não buscam aplausos, mas anunciam a verdade, que vivem no escondimento, mas testemunham com poder. Que nossa fé não seja barulho vazio, mas coerência silenciosa. Que nossa boca proclame o que nosso coração já vive. E que onde estivermos, as pessoas sintam vontade de Te conhecer, não por nós, mas por Ti que vives em nós. Senhor, renova em nós a coragem de romper com padrões humanos para seguir Tua vontade. Ajuda-nos a abandonar o que é raso para viver o que é eterno. Faz de nós pontes, vozes, sinais do Teu reino. Amém. Que o Senhor nos conceda um coração humilde como o de João, capaz de se alegrar apenas por preparar o caminho para Ele. Que sejamos diminuídos no orgulho, no ego, na vaidade, e cresçamos em verdade, simplicidade e amor. Que a nossa vida não busque aplausos, mas testemunhe, em silêncio e firmeza, a presença viva de Cristo no mundo. E que o Espírito Santo nos ajude a remover os obstáculos dentro e fora de nós, para que o Senhor encontre um caminho reto. E se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: quero preparar o caminho do Senhor. Vamos juntos testemunhar e edificar, como João fez, para que mais corações encontrem o Cristo vivo. Cristo é tudo. Fora dele, nada.